O tema que nós vamos falar hoje vai ser rápido. A noiva, porque a noiva demora porque haja demora para arrumar uma noiva, né? Quem cuida de noiva sabe que demora. Mas acabou o tema da noiva, por enquanto, viu? Depois a gente volta para a noiva de novo. Talvez já a esposa, né? No Apocalipse capítulo 4, versos de 1 a 11, a palavra de Deus aí tem um temazinho que eu coloquei, visão do trono de Deus, que é o texto. E eu não vou ler o texto todo, ganhando tempo. Então, vamos nos versículos que estão aqui. É um capítulo relativamente pequeno, são 11 versículos, né? De Apocalipse capítulo 4. Após as cartas aos anjos das 7 igrejas, né? João passa por uma nova parte da revelação, né? Primeiro, nos capítulos aí 2 e 3, tem Jesus Cristo mandando escrever ao anjo da igreja. E aquelas igrejas eram reais, viu? Eram existentes. O pastor Júnior pregou sobre uma na quinta-feira, foi de Sardes, não foi? Foi Sardes, né? E elas existiram no seu tempo. E os capítulos 4 e 5, após Jesus falar às igrejas, eles vão mostrar a glória de Deus, apresentando primeiro o Pai, nos capítulos 4 e 5, apresentando primeiro o Pai no seu trono, e depois o Filho glorificado ao lado dele, Jesus Cristo, tá? A cena nesses dois capítulos pode ser comparada especialmente com o que está lá em Daniel, capítulo 7, versos 9 a 14. Quando você lê Daniel, capítulo 7, versos 9 e 14, e você lê Apocalipse, capítulo 4 e 5, há uma sintonia, porque lá foi a profecia e aqui já é falando novamente a respeito dos acontecimentos futuros. Mas o versículo 1, começando aqui, diz assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando a gente para ler esse versículo, e a gente começa a querer meditar, quem está falando isso, escrevendo, é o apóstolo João, não é? E esse apóstolo João conviveu com Jesus, todo o ministério de Jesus, todo o período, ele conviveu aqui na terra, a cada momento com Jesus Cristo, e agora ele depara com Jesus de uma forma muito especial, porque a glória que a gente não conhece toda, aliás, a gente não conhece quase nada da glória de Deus, né? E feliz se a gente conhecer um pouquinho da glória de Deus, porque ela é esplendorosa, ela vai além das concepções humanas. Então ele vê esse Jesus com que ele teve contato, e ele diz assim: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. E ele disse que foi a voz que ele tinha ouvido no princípio. E diz assim: depois destas coisas olhei. Chegamos a um momento transitório aí de Apocalipse, certo? Nessa mensagem, Jesus tinha falado a respeito das igrejas, tinha falado que ele escrevesse às igrejas sobre determinados assuntos importantes, né? E aqui então, João olhou e viu uma natureza nova desta revelação. O livro de Apocalipse quer dizer o livro de revelação. E Deus continuou mostrando visões. Uma porta aberta no céu. João viu uma porta aberta
dando-lhe acesso ao céu. Não é a porta da salvação, tá? Mas também não é uma porta de comunhão. Ele está mostrando ali uma porta, trazendo a direção para que ele veja os acontecimentos futuros. Aí quando você vê isso, vai perceber que há na palavra de Deus vários significados, como está lá em Ezequiel capítulo 1, verso 1. Jesus falou, transmitindo-lhe mensagens importantes para as igrejas, Agora João subirá ao céu nestas visões para buscar outras mensagens para os servos do Senhor na terra. João, a voz, que é uma voz de trombeta, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que diz, naquele trecho, João virou para ver quem falava e viu Jesus no meio dos candeeiros. Jesus no meio dos candeeiros, tá? E aqui ele escuta essa voz, mandando ele subir. E ele ouviu a voz e viu Jesus no meio dos candeeiros. E a voz: suba para cá, ele mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A voz continua falando: suba para cá. O Filho de Deus convida João para ver no céu as coisas que iam acontecer. Como ele falou primeiro em João 1,19, ao escrever que ele viu o que estava acontecendo naquele momento e agora estava mostrando o que ia acontecer depois. E diz mais, tudo isso ainda dentro dos limites do tempo, que a gente muitas vezes imagina estar longe. Por causa do nosso dia a dia, a gente pensa que essas coisas estão longe. Porque ele falou estar próximo lá no primeiro século. Ele já estava dizendo estar próximo. Então está mais próximo ainda. E agora começa a falar sobre as coisas que estes discípulos ainda teriam que enfrentar, né? No versículo 2, ele diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. No versículo 2, observe, as coisas, às vezes a gente materializa, traz muito para a realidade. Beleza, está certo, a gente não pode tirar os pés do chão, mas igreja não é terra, igreja é céu. Nós estamos em parte transitória na terra, tá? Estamos acostumados com as coisas terrenas, né? Mas ele diz assim, olha, imediatamente me vi pelo Espírito. A mesma expressão que João usou em 1,10, frisando seu estado de receber as revelações por meio de visões. Ele recebeu as visões para falar às igrejas, mas agora a voz fala para ele subir. Ele recebe algo especial. Ele tinha que comparecer diante do céu. E lá ele vê um trono no céu e nele estava sentado alguém. Muitos dos que estavam ali próximos aos cristãos, e a gente não tem essa consciência de trono, porque o Brasil é um país que perdeu essa questão de rei, de realeza, né? De nobreza, como acontece na Inglaterra, que tem lá o rei, né? Tem um trono, que todo mundo faz reverência lá, e a gente perdeu muito esse conceito. Aliás, a gente nem chegou a ter, porque a gente nunca vivenciou isso, não é? Por isso que muitas vezes a gente trata a Deus
E eu vejo muita gente falar, até mesmo pessoas que conhecem a palavra de Deus, chamar Deus de o cara. É porque ele não tem noção. Na verdade, ele não tem noção do perigo, né? Porque Deus é o Senhor da glória. Respeito tem que ser total. Reverência tem que ser total. Não tem esse negócio de meio termo, não. Com Deus ninguém brinca. Quando eu vejo pessoas brincando, fazendo piada com o nome de Deus, quando eu vejo pessoas fazendo brincadeira com Jesus, quando eu vejo pessoas fazendo brincadeira com o Espírito Santo, ou fazendo brincadeiras com os discípulos, ou com os irmãos da igreja, eu me tremo todinho, eu digo, está mexendo com coisa séria. Ninguém pode brincar com ninguém, não. E aquilo que não entende, a gente fica calado. Aquilo que a gente não concorda, a gente deixa que Deus toma conta. Mas as coisas de Deus é com Ele, a gente precisa ter esse cuidado. Mas muitas pessoas perderam o temor do Senhor. Você sabe o que é? Eu estou falando a palavra de Deus. Eu não sou nada importante, eu não acrescento nada para ninguém, está entendendo? A não ser para minha esposa. Então, mas a palavra que está sendo ministrada é dele. E tem pessoas que conseguem ligar o celular e ficar vendo televisão, ouvindo mensagens que não tem nada a ver com Deus, numa hora em que ele deveria estar 100% antenado naquilo que Deus está falando para ele. A gente vê, e a pessoa não tem noção do perigo. Não estou metendo medo não, mas eu estou querendo falar, é por falta dessa consciência que nós temos de nobreza, tá? E aqui, eles tinham consciência de nobreza porque tinha um imperador romano, que quando ele tinha ele acordava com mau humor, ele dizia, eu quero que mate aquele ali. Era assim, os reis antigos eram assim, quando ele estava de mau humor, ele não gostava de uma pessoa, se o copo caísse, leva e mata. Então eles tinham a ideia de que era soberania. E a gente perde esta noção e achamos que Deus não está nem aí, não. A gente precisa aprender a respeitar quem é Deus, né? Então está lá sentado no trono. E ele diz, lá em Apocalipse, nós vamos perceber que falando do o trono de Deus é mencionado cerca de 38 vezes, tá? Mostrando que é um Deus todo-poderoso, supremo, soberano, tá? Que deve ser adorado. E que muitas vezes nós não conseguimos perceber a dimensão dessa questão. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos levando a entender esta verdade e passando a respeitar Deus como Ele deve ser respeitado. Amém? Então a descrição da pessoa sentada no trono e do seu ambiente no céu, ela começa a ser analisada no próximo versículo, que é o 3, que diz assim, aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Por que ele está dizendo isso? É porque João nunca teve contato em visão humana, em olho humano, em sentido humano, as coisas espirituais, as coisas celestiais. De repente, ele é achado, arrebatado em espírito, não sei se com corpo ou tudo, não tenho a menor noção, mas que ele foi tomado até a presença de Deus, ele foi, porque Paulo também foi, e Paulo disse, se no corpo ou não, nem ele sabia, porque é um momento tão sublime, tão especial, que os servos do Senhor passam com ele, que muitas vezes você não tem noção da dimensão do que aconteceu. Mas fato é que ele esteve lá, diferente de Elias e Enoque, que os dois estão com o corpo lá, né?
Sei nem se ele viu, não, acho que não viu não. Porque o céu é muito grandioso, viu? A gente acha que o céu é como só uma sala, tudo acontece dentro de uma sala. A gente tem uma dimensão de céu, de movimento celestial, assim como uma sala, ou dentro de um templo, todo mundo está se vendo. Não, o céu é muito mais gigantesco. O trono de Deus, o palácio de Deus, as propriedades celestiais de Deus são muito mais gigantescas do que o universo, onde o homem consegue, através dos aparelhos, alcançar a visão. É por isso que a gente se perde nas concepções que nós fazemos de Deus, porque a gente reduz aquilo que a nossa mente entende. E aí, nós vimos ele falar a respeito, nesse versículo 3, que era como algo, assim, tipo uma pedra preciosa, que com um raio de luz que bate nela, gera várias cores, né? É o que acontece. E no versículo seguinte diz que ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentados neles haviam 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Ele está mostrando algo especial. E muitas pessoas que estudam dizem ser, não posso garantir, dizem ser a referência às 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, formando 24, tá? Ou os 24 turnos dos sacerdotes no templo. Um ou outro significa dizer que estes anciãos representam o povo de Deus, tá? O povo de Deus. E eles estavam vestidos de brancos. Porque o branco, na Bíblia, significa santidade e pureza. Sem santidade, ninguém vê Deus, né? As únicas vestimentas que sabemos que são adequadas para aqueles que servem ao Senhor são as vestes brancas, né? As vestes brancas que falam da santidade. Vestes de santidade, vestes de pureza. E também a coroa, né, que eles tinham. A coroa que é da palavra grega Stéphanos, usada no Apocalipse para identificar as coroas dos vencedores. Jesus há de dar uma coroa a cada um dos que vencer. Ele diz para a gente o seguinte: há duas portas. Há uma porta grande, larga, espaçosa, fácil de entrar. Há uma porta estreita, pequena, que você tem que até se espremer para passar por ela, difícil de entrar. Mas ele diz que é por esta porta, onde você vai passar para estar diante dele. Porque o caminho que nos distancia de Deus é um caminho fácil demais. Mas o caminho que nos aproxima de Deus é um caminho difícil. Por que é que você luta com pessoas que se distanciaram de Deus e muitas vezes você se frustra, se cansa, porque diz, eu já estou cansado de tentar, e a pessoa não consegue, não aceita, né? Então, quando fala desta coroa, fala de vencedores. Tem uma que fala de diademas, tá? Que pode ser vencedores ou pode ser também dos inimigos de Deus. No versículo 5, diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí está falando, nesse ambiente, que estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que falam dos 7 Espíritos de Deus. Quando fala de lâmpada, está falando de que quando tem luz, tem clareza, tá? Quando você entra no teu quarto, quando você entra na tua sala, que está tudo escuro, você não enxerga nada. Quando você consegue achar um interruptorzinho, hoje eles botam bem pertinho da porta, né?
Mas antigamente o pessoal não fazia direito, botavam no meio do caminho, você tinha que sair tateando até chegar a ele, né? Na casa da Sônia ainda é assim. A gente, para chegar no interruptor, a gente sai batendo na porta, sai batendo na mesa e tudo, porque é casa antiga lá, mas é bem pertinho da porta, né? E hoje a gente nem precisa, já tem um negócio tal de presencial, na hora que a gente bota o pé, já acende. Mas a luz nos faz clarear. Isso quer dizer que Deus é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele vê tudo, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Quando fala os 7 Espíritos de Deus, quando fala as 7 lâmpadas de fogo, está dizendo que é Deus presente em todo lugar. Ninguém se esconde de Deus. Você tem mania de olhar para um lado, para o outro, não tem ninguém, nada lá, aí joga o lixo no chão. Pensa que Deus não vê, né? Vai lá na geladeira, abre a lata de doce, olha, não tem ninguém, mete o dedo e tira com o dedo. Mas que coisa feia! Que coisa feia! Aí tem gente que diz assim, rapaz, não tem ninguém vendo. O problema é que quem está vendo é quem não era para ver, porque ele é que tem poder. 6. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Você já imaginou você, numa rua de noite, encontrar alguém desse jeito, cheio de olho? Você vai correr às léguas de distância, é um fantasma. É algo que você não está acostumado a ver. Eu creio que esse momento de experiência de João, ele passou o tempo todo arrepiado, porque ele estava tendo contato com coisas que ele nunca percebeu na vida. É como alguns profetas, como Ezequiel, como Isaías. Isaías olha e vê lá, Deus, vê os serafins, então ele se arrepia todinho. E aqui ele vê estes seres cobertos, né, de olhos, tanto na frente como atrás. Ele vê esses 4 seres viventes. Aí vamos ver algumas coisas. Quando a gente vê seres espirituais, a gente se liga à religião que catequizou o Brasil e acha que aqueles anjinhos, aquelas coisas ali são os anjos, mas não percebe o que está na própria palavra de Deus, que vai muito além. Os anjos, a palavra anjo do termo hebraico quer dizer mensageiro. Anjo é aquele que vem trazendo mensagem. A gente lembra bastante de um chamado Gabriel. Olha, me lembrei, alguém me lembrou, né? Gabriel, né? O mensageiro de Deus. Então os anjos, eles portam mensagem, tá? Eles entregam mensagens. E tem outros seres também que a Bíblia vai mostrar, está aqui, como está nesse texto, tem os querubins e os serafins. Quando nós lemos, aportuguesando estas palavras, né, querubim e serafim, é porque o querubim aqui, ele está no plural, referindo-se a muitos, como serafins também está no plural, referindo-se a muitos, porque o nome certo é querube e seraf, que é no singular. Mas querubim quer dizer chegado. São seres espirituais que são chegados, próximos de Deus. Deus tem anjos, Deus tem seres espirituais com esse nome de querubim, porque é próximo dele. Na visão do trono está lá na visão do trono ele vê mensageiros, João vê aqueles seres próximos de Deus e vê também os serafins, né? O serafim, que são serafins para a gente, que são a palavra serafim quer dizer, significa incandescente, brilhando. Então, os serafins que têm 6 asas, conforme está em Isaías, né? Querubim tem 4. Então os serafins, eles ficavam
protegendo a arca, né, como um sinal. E também eles se aproximam tanto de Deus, que a glória de Deus reflete através dele incandescendo. Por isso que eles ficam incandescentes, por isso que são chamados de serafins, que também pode ser queimado, viu? É um queimado que não queima, é um incandescente que brilha, é um aceso. Tinha uns aparelhinhos que você bota na luz, se você apaga a luz, ele fica aceso, né? Refletindo aquilo ali, e ele clareia. É mais ou menos essa dinâmica, só que é uma dinâmica bem grandiosa, porque eles refletem luz, e eles refletem luz de Deus. Um trono deve ser uma coisa extraordinária. Ah, como eu queria ir lá. E tem um outro, tá? Que não há o nome dele propriamente dito como o serafim ou querubim, mas são chamados ofanins, tá? São os ofanins, que está lá em Ezequiel, que são as rodas, que onde um vai, a roda acompanha para todo lado. É um ser espiritual, não é um brinquedo de controle remoto, não. E são chamados de ofanins, tá? Que traduzido quer dizer rodas. Você pode abrir a sua Bíblia depois, lá em Ezequiel 1, 15 e 21, e você vai encontrar isso. E a seguir, então, o 7 e o 8, parte A, diz: o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então aqui nós encontramos exatamente essa visão. Você vai também ver isso em Ezequiel, capítulo 10, versos 9 e 17, mostrando a respeito desses seres espirituais presentes lá na glória de Deus, tá? Então, se algum dia você se deparar com alguém assim, acho mais difícil, porque me parece ser inerentes à glória de Deus, ao trono de Deus, na sua glória, tá? Então, provavelmente a gente não vai ver aqui na terra. O que a gente vê na terra são mensageiros, tá? Como Gabriel que vem, ou alguém que vem para guerrear, como um arcanjo, né? E aí nós percebemos que está falando essas lições que traz esses seres viventes, que o leão a gente sabe, está falando a respeito de fortaleza, né? Um dominador, também nós, mas não é o leão fortaleza não venha rir porque... O homem, o boi, em Ezequiel, o boi é força, né? Certo? O homem, a figura do homem acrescenta uma característica, a inteligência, porque Deus deu ao homem inteligência. E a águia é um predador rápido e vê longe. Então eles se completam, tá? Para nos mostrar a grandiosidade do Deus que nós servimos. Nós não servimos a qualquer Deus. Por isso anda tranquilo, meu irmão. Não importa os perigos que o mundo ofereça, anda na paz do Senhor. Não importa as notícias ruins que você receba, ande confiante, porque você serve, você adora, você se dedica a um Deus que está acima de qualquer coisa. E a parte B do 8 diz: dia e noite repetem sem cessar: santo, santo e santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos essa passagem lá em Isaías capítulo 6, né? Entre 1 e o 3 está a mesma passagem, e ele dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o Senhor. Para o costume hebreu dos judeus, quando você repete uma coisa 3 vezes, é uma confirmação absoluta, tá? Quando diz santo, 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 está fazendo uma confirmação absoluta. E diz que era, que é e que há de vir. Porque Deus não tem começo
não tem meio e não tem fim. Vá dormir com essa história, vá dormir com esta verdade. Ele é e é. E é o Deus que nos ama. Olha que coisa. Mesmo sem a gente merecer, né? Por isso que a gente não entende Deus. Porque quando eu olho para mim, eu digo, não sei o que Deus quer comigo, não. Eu não sirvo para Ele, não. Mas, fazer o quê, né? Se Ele gosta de mim. Verso 9 e 11 diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para o todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono. Olha só uma coisa que impressionante. Eles receberam a coroa. Eles receberam algo muito importante. Eles receberam algo valioso. Está percebendo que tem estas coroas no texto que eles receberam? Mas nesse momento em que João está observando, diz que eles lançam as suas coroas, porque eles abrem mão daquilo que é valioso para eles, para dizer, valioso para mim é o Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos abrir mão do que é mais valioso para nós. Jesus diz uma coisa que o pessoal até hoje fica encucado. Ele diz, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. E o pessoal fica encucado com isso. Mas é porque precisamos abrir mão do que é mais valioso para nós. Para dizer, valioso para mim é o Deus Todo-Poderoso. Valioso para mim é Jesus Cristo, que foi àquela cruz e morreu por mim. Está entendendo, irmãos? Está entendendo como é fácil observarmos o livro de Apocalipse, que só fala de louvor, adoração, reconhecimento do senhorio daquele que vive e reina eternamente? Então ele continua, os 24 anciãos, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por isso que o nome de Deus original é aquele que faz existir. Ele é quem cria. Quando a gente abandona a mente e se entrega, mergulha no Espírito, nós passamos a ver coisas, nós passamos a viver coisas diferentes. Tem gente que só vive doente. Por quê? Porque só fala de doença. Porque a sua mente só processa doença. Tem gente que só vive as coisas dando para trás. Por quê? Porque ela só olha para o que é errado, só para o que deu errado, só para o que não funciona. Aí ela vive assim. Tudo anda para trás. Meus queridos disseram que caranguejo anda para trás. Caranguejo não anda para trás, ele anda de lado, viu? Acaba com essa história, caranguejo não anda para trás. É igual o caranguejo que anda para trás. Mentira! Caranguejo anda de lado, porque ele é esperto. Ele vai olhando de lado assim para conhecer. Ele é esperto. Então, esse Deus criou todas as coisas, Ele pode criar coisas boas dentro da sua casa. Eu gosto de bater nessa tecla de casa, família, porque Deus me chamou para falar a um povo.
E a gente tem que alimentar esta verdade. Nossas casas podem ser transformadas. Nossas casas podem deixar de ser cativeiro de Satanás e ser templo de adoração do Senhor. Então não fica olhando o que o diabo está mostrando. Olha o que Deus quer revelar para você. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, meus queridos, não pode haver dúvida. Deus está no controle. Ele é a personagem principal no céu, é Deus. E é soberano absoluto. Criou e domina o universo. Esse é Deus. Ele merece e é digno de adoração e de absoluta, de adoração e de obediência absoluta de todas as suas criaturas. Aliás, tudo que tem fôlego louva ao Senhor, menos o homem. O homem é que é ingrato, viu? Todo ser adora o Senhor, louva, tudo que tem fôlego, mas o homem tem esta dificuldade por causa do infeliz que falou ao homem, né? É o Deus Todo-Poderoso, sem dúvida alguma, Ele é eterno. Dele sai e emana para nós toda a fonte de vida. Então, viver com Deus é estar vivo. Viver com Deus é ter uma vida plena. Viver com Deus é ter paz no coração. Viver com Deus não é deixar de ter dificuldades nesse planeta aqui, não. Mas é nas dificuldades ver Deus tomando de conta. E o seu Filho, Jesus Cristo, conforme a palavra, está à destra dele. Não sei como é isso. Não dá para entender, mas a Bíblia diz que Deus está no seu trono e Jesus está à sua direita. E eu aceito. Que nós possamos entender estas verdades, aceitar estas verdades, abrir o nosso coração para estas verdades e adorar esse Deus durante todo o tempo de vida que Ele der para nós. Amém?